Olá, muito bem. Vamos continuar o módulo 5, indo agora para o segundo vídeo, né? Como nós falamos que iríamos dividir eles em 3 vídeos para ficar menor e aí facilitar os estudos. Nós vamos ver aqui nesse vídeo o histograma, gráficos de controle e diagrama de dispersão. Mas antes eu quero retomar no vídeo anterior, quando nós apresentamos o diagrama de Pareto, nós falamos que iríamos deixar um link, né, onde possibilitava ele ser consultado da forma de como você montar o gráfico de Pareto, já que nós mostramos aqui somente a sua estrutura, né, a sua estrutura e o gráfico para análise. Então eu coloquei aqui esse link, que é um vídeo, né, do YouTube, né, com o titular, né, com o seu titular apresentando a montagem do diagrama de causa, ou melhor, do diagrama de Pareto a partir do Excel, né, que é muito interessante. Porque o que nós sabemos? Né? Ninguém hoje vai utilizar essas ferramentas a partir de calculadoras. Sempre vai utilizar um sistema qualquer. E o Excel é uma ferramenta, né, que nos ajuda muito. Tem muitos sistemas de gestão também que pode ser aplicado. Né? Eu queria só mostrar que eu deixei, porque no vídeo anterior eu falei que iria colocar e da continuidade eu preferi voltar e mostrar. Então vamos ver o histograma, que é o 5.15. O histograma ou diagrama de distribuição de frequências é um resumo gráfico da variação de um conjunto de dados. A natureza gráfica do histograma permite a identificação de modelos que são difíceis de visualizar através de uma simples tabela de números. Porque o histograma é utilizado, ele, na maioria dos casos, é quando a quantidade de dados é muita. É quando existem muitos números, por exemplo, 100, 200 números, onde de coletas que foram feitas, o que fica muito difícil você fazer uma análise por ali. E normalmente também, na maioria dos casos, os números são muito próximos, né? Os dados apurados, eles são muito próximos, a variação é muito pequena. O que, com um simples olhar e uma simples tabela, fica praticamente impossível de se tirar alguma conclusão. Então o histograma ele entra exatamente para mostrar isso. Trabalhar com tabela muito grande, com tabela onde os dados são muito pequenos e de uma amostragem muito grande, muito alta. Tá? E aí para se trabalhar isso requer uma série de técnicas, né, e cálculos que são fundamentais que vão mostrar isso. Alguns conceitos-chave sobre dados e a utilização de histogramas para a solução de problemas. 1. Os valores de um conjunto de dados quase sempre apresentam variação, pois esta é inevitável no resultado de qualquer processo, manufatura, serviço, administrativo. Então, um conceito que precisa de ser levado em consideração quando você vai utilizar o histograma é que os dados aparecem em variação, pequenas ou não, mas aparecem em variação. E se você vai utilizar na organização para avaliar uma determinada atividade ou um determinado processo, você vai observar, seja ela de manufatura, de serviço ou administrativo, que a variação vai sempre existir e às vezes nós precisamos de uma quantidade muito grande de amostras para chegar a uma conclusão. É impossível manter todos os fatores em estados constantes por todo o tempo. Né? Gestão é isso, né? Administração é isso. As variações seguem padrões. Diferentes fenômenos apresentam diferentes tipos de variação, mas cada um sempre apresenta um padrão. O que ele está nos mostrando aqui? Fenômenos diferentes apresentam variações diferentes, mas
em todo sentido, quando você analisa aquele problema que está sendo analisado, você vai verificar que existe um padrão de variação entre elas. Por isso que aí você junta no mesmo momento para você analisar. Outra coisa que ele coloca: estes modelos de variação são chamados de distribuições. É difícil reconhecer o padrão de variação através da simples tabela de dados, né? Então, esses modelos de variação são chamados de distribuição e dificilmente por uma tabela é possível tirar uma conclusão. E eles são reconhecidos mais facilmente quando são resumidos graficamente através do histograma. Então, quando nós pegamos aquele conjunto de dados e colocamos eles numa tabela, né, e analisamos de acordo com as metodologias do histograma, aí sim nós vamos conseguindo chegar a um parâmetro mais claro para daí tomar determinadas decisões ou orientação. Vamos ver quais são as etapas do histograma. Primeiro, coletar os dados. E a coleta dos dados é o ponto principal, porque são os dados primários. E a partir deles tudo vai acontecer. Então, de forma que, quando for coletar os dados de uma determinada atividade, de um determinado processo, de um determinado produto ou serviço, é importante que se tenha a convicção de que foi feita a distribuição, foi feita a definição correta daquelas atividades para que a coleta dos dados aconteça da forma que retrate exatamente o que nós estamos analisando. Definir os valores mínimos e valores máximos. Então, toda a tabela, ela tem aqui 50 dados, né? 50 dados da amostra. Nós vamos ter um valor máximo e vamos ter um valor mínimo. Então, o segundo passo é definir os valores máximos e os valores mínimos. Depois, definir os valores de classes, ou seja, vamos definir quantas classes nós vamos utilizar. A amostra tem 50 dados. Então, nós vamos definir aqui qual o número de classes que nós vamos utilizar. E utilizamos aqui por essa fórmula aqui, quando chamamos de classes, vai ser a raiz quadrada de n. N é o número das amostras apuradas. 100, 50, 200. Definir a amplitude de classe, que nós vamos chamar para H, onde o H é o máximo, o valor máximo, menos o valor mínimo, dividido por K, que é a quantidade de amostra, a quantidade de classe, ou melhor dizendo, que nós apuramos. Definir os limites das classes, classificar os dados por classes. Nos limites daqui da classe, nós vamos ver na página seguinte como nós chegamos nela, tá? E classificar os dados por classe, de acordo com a classe A, B, C e D, e aí nós vamos ver a quantidade de dados ou a frequência com que vai acontecer. O tipo do histograma, né? O tipo de histograma normalmente é esse aqui, o modelo o mais utilizado. Normalmente esse aqui é o mais utilizado. E utilizamos isso aqui como exemplo com uma variação de qualidade, né? Agora, vamos analisar os dados, né, de pH da estação de tratamento de água da região noroeste das nuvens, o nome dado, né? Analisar a partir da construção do histograma. Tomamos aqui esse exemplo, né? Esse exemplo está na referência de onde saiu esse exemplo, né? E daí nós vamos trabalhar ele para nós entendermos. Então foi a amostra, os dados históricos de pH são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes 10, 100. Então a amostra foi de N equivalendo a 100. A 100 foi a amostra. Qual o número de classes que nós vamos usar? Ou seja, quantas classes nós vamos usar?
é raiz quadrada de n, que nós vimos lá atrás. Então, raiz quadrada de 100, 10. A amplitude da classe. Como que nós vamos encontrar? 366, que é o valor máximo, que ele está em algum lugar por aqui. Vamos ver se nós conseguimos encontrar. 356, 356, 342, 342, cadê o 366? Cadê? Está escondido. 351, 361, 362. Aqui. 366. Então, o valor máximo 366 e o valor mínimo 3.30. Né? 3.30, que também está em algum lugar. Numa tabela de Excel, isso aqui fica fácil, né? Jogamos na tabela de Excel e colocamos ele em ordem, vai ficar fácil. Mas o 3.30 está em algum lugar aqui. Vamos encontrar aqui, 3.30. Então, 366 menos 3.30 dividido por 7. O que é o 7 aqui? Né? Vamos voltar aqui. O K é o número de... O K é o número de classes que nós vamos utilizar, tá certo? Então, nós tivemos 100 amostras, raiz quadrada dela 10. Então, a primeira coisa que vem nas nossas cabeças, que a amplitude seria 366 menos 3.7 dividido por 10. Isso aí é o que viria nas nossas cabeças. Mas existe uma regra para quando nós vamos utilizar do histograma, que está aqui embaixo aqui, ó. Quando a amostra for superior a 50 itens, pode-se considerar o número de 7 classe ou 8. Ou 8, que já é o suficiente para atender bem aquele número, para não ficar muito grande o número de classe que nós vamos utilizar, né? Então, aqui nós vamos utilizar 7. Por quê? Pelo cálculo, se nós dividirmos por 8, acho que dá 0,045, e se nós dividirmos por 7, deu 0,05, que é um número mais fácil de você trabalhar, tá? Então, por isso que nós usamos 7, que o 7 deu um número melhor, aqui, uma amplitude melhor. Então, nós tivemos 100 amostras, 10 foi o que nós encontramos para o número de classes, da amplitude 0,05, e aí, então, nós podemos continuar. Então, calculando, nós tivemos o quê? 7 classes. Né? Aí também vocês vão ver 8 classes, e aí nós vamos entender por quê. Então, nós tivemos o menor número 3.30, a menor amostra 3.30. Se a amplitude é 0,05, nós vamos sempre adicionar 0,05 na classe, da classe inicial, e aí automaticamente nós vamos verificar qual foi a frequência ou quantas vezes aqueles dados foram encontrados. Então, o primeiro aqui, de 3.30 mais 0,05 deu 3.35. Nós encontramos uma vez aparecendo nesse intervalo. 3.35 passa a ser o menor da segunda classe. 3.35 mais 0,5, 3,40, nós encontramos 7. 3,40 aqui, mais 0,05, 3,45, 14. 3,45 é aqui, mais 0,05, nós encontramos 44. 3,50 que passou para aqui, mais 0,05, 3,55, 23. E 3,55 menos 3,55 mais 0,05, 8, encontramos 8. Da sétima, 3,60 mais 0,05, 3,65. Nós encontramos 2. Mas o maior número que nós temos foi 366, que não está aqui. Então nós temos que abrir ele aqui embaixo, já que temos mais uma frente.
Então 365 mais 0,05, 3,70, que é 1, que é o 3,66. Então 3,66 foi a última frequência. A partir dessa frequência é que nós vamos montar o histograma conforme o exemplo que nós colocamos atrás. Então, aqui temos o histograma apurado que será utilizado para ações de prevenção e correção necessárias. Tá? Então nós tivemos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 classes. Nós tivemos aqui as quantidades, 4 foi a maior, que deu 44. 4 foi a maior, que foi 44. E aqui 5 e as outras. Então, aqui o que é preciso, o que nós vamos analisar, né? O que representa essa amostra aqui, ó, que teve 44 frequências, né? Então, ali é que é preciso analisar para ver o que precisa ser feito, né? Tem aqui, observe que a classe 4, administrativamente, né, ele vai mostrar dentro do processo o que se refere, registrou 44 eventos e que precisa de atenção mais imediata de melhoria. Depois vem o 5, né, e as outras que são menores. Mas essa daqui, ela vai exigir uma ação imediata lá no processo para eliminar eliminar aquele problema, eliminar aquele evento, né? Então, muito bem. Então, no histograma, ele parece ser difícil, mas o mais importante do histograma é a coleta, e de todas as ferramentas que nós utilizamos, é a obtenção correta dos dados. Esse é o mais importante do que qualquer ferramenta utilizada para análise, tá? E na sequência nós temos o gráfico de controle. Vamos ver o que o gráfico de controle nos traz dentro das 7 ferramentas. O gráfico de controle é um tipo de gráfico em linha utilizado para avaliar e manter a estabilidade do processo. Uma linha central e limites de controle superior e inferior, ou seja, nós vamos ter uma linha central, digamos que fosse essa, e vamos ter limite superior e limite inferior. E aqui, nesse intervalo é que vamos tomar as medidas de gestão para ajustar, né? Então, uma linha central e limites de controle superior e inferior são desenhados no gráfico. Os dados são coletados no decorrer do tempo e os valores são plotados no gráfico. Mesma coisa, coleta-se os dados, define-se quais são as tarefas que vão ser analisadas, e aí faz as coletas dos dados e a partir daí começa a trabalhar aqui. Os limites de controle servem como guias para controlar o estado do processo, distinguindo causas aleatórias de variação de causas específicas, que deveriam ser investigadas e eliminadas. Distinguindo-se causas de variação aleatória, ou seja, quais são aquelas causas que elas acontecem de forma aleatória. Agora, quais são aquelas causas que são específicas, que você precisa de trabalhar pontual, de ajustar pontual. E aí, precisa de ser analisado, investigado e eliminadas, tanto uma quanto a outra. Se os pontos plotados para exprimir a condição do processo correm dentro de limites de controle e a distribuição dos pontos não é anormal, então a variação é considerada como decorrente de causas aleatórias e o processo é considerado estável. Então, se a variação vai acontecer dentro daquela distribuição, fala aqui, ó, se os pontos plotados para exprimir a condição do processo correm dentro dos limites, né, nós vimos limites máximos e limites mínimos, e a distribuição dos pontos não é anormal, então a variação é considerada como decorrente de causas aleatórias e o processo é considerado estável. O processo é estável, mas existem causas que provocam variações e elas precisam de ser reduzidas ao mínimo ou eliminadas. Elas estão dentro daquele limite, mas elas precisam de ser eliminadas, porque de alguma forma elas podem trazer problemas
para produção e para atendimento ao cliente. E o que é importante nós entendermos nesse ponto? Que às vezes existem determinadas falhas que não significa que você tenha que eliminar o produto ou lote. Mas existem aquelas falhas que aí sim você tem que eliminar. Então, pontos plotados que caiam fora dos limites de controle ou que sejam um modelo anormal de distribuição significam instabilidade, ou seja, processo fora do controle. São aqueles casos onde os pontos eles estão fora daqueles limites. E além de fora daqueles limites, eles podem estar de forma muito distribuída, né? Aí sim esse processo é considerado um processo fora de controle, porque essa distribuição significa instabilidade, diferente da outra quando você está dentro do limite, que é considerado uma variável com causas aleatórias, né? Pode se tornar um processo mais estável através da identificação e eliminação das causas de anormalidade e a adoção para ações para prevenir a recorrência. Então, nesse caso aqui, é preciso, né, identificar as causas e eliminar. Eliminar. E trazer, né, o processo para dentro da sua normalidade. E antes disso, você primeiro vai ter que tomar ações para prevenir a recorrência daquele problema e aí trazer para uma situação de normalidade. Várias situações podem ser consideradas aí, né? Pode ser em serviços, onde cada dia a produtividade acontece de um jeito, de uma quantidade, pode acontecer que na produção de um determinado produto, né, há variação, por exemplo, de sabor dele, muita entre uma produção e outra, e aí são coisas que elas vão precisar de ser trabalhadas e vão precisar de ser eliminadas, tá? Assim, o gráfico de controle funciona como um sensor, permitindo que se acompanhe o andamento de um processo no decorrer do tempo e identificações de variações críticas. Aqui nós temos a situação, ó. Nós temos aqui a linha central e temos a linha superior e a linha superior e a linha inferior, né? É o limite superior de controle e o limite superior de controle. Inferior e superior de controle. Então, dentro dessas duas situações, né, o que é preciso se observar? Por exemplo, esse processo aqui, ele seria considerado como variáveis estáveis, né? Como variáveis estáveis, aleatórias. E o processo estáveis, porque ele está dentro desse limite. Porém, e outra coisa também que se observa aqui nesse processo, que não há uma variação muito grande, não está muito disperso. E aí, ele não estando muito disperso, aí ele considera que o processo ele é estável, porém requer atenção, né? Um processo está sob controle quando os pontos estão dentro dos limites de controle. É o que nós vemos aqui. A sequência de pontos não apresenta um padrão facilmente identificável, né? A sequência de pontos não apresenta um padrão facilmente identificável. Então, aqui você observa que existe uma variação. Sobe, passa, muda do limite e daqui a pouco desce e assim por diante. Então, não há uma coisa muito palpável, onde você consegue definir exatamente o que está acontecendo. Por isso, variáveis aleatórias. Deste modo, um processo não está sob controle quando apresenta algum ponto fora dos limites de controle, ou quando a sequência de pontos plotados apresentar um padrão particular, identificável, ainda que todos os pontos estejam dentro dos limites de controle, tá? Então, voltamos aqui. Deste modo, um processo não está sob controle quando apresenta algum ponto fora dos limites de controle, está fora dos limites de controle, ou quando a sequência de pontos plotados apresentar um padrão particular identificável, ainda que todos os pontos estejam dentro dos limites.
O que aqui é importante? Se você produz um determinado produto e ele caminha para uma determinada falha, uma determinada deficiência, sempre repetindo do mesmo jeito, ele vai dizer, ele está dizendo aqui exatamente que existe um padrão de falha, existe alguma coisa, ou de equipamento, ou de matéria-prima, ou do trabalho humano, que está levando aquele erro, que está levando aquela falha. Então você identifica fácil. Você identifica fácil. E nesse caso, o processo está fora do controle, por quê? Ele está fora daquela linha onde ele foi estabelecido para se produzir aquele produto ou aquele serviço. Então é nesse sentido que ele fala quando ele está fora do controle ou dentro do controle. Fora do controle, o processo você escreveu, estabeleceu as regras, a estrutura dele, de como ele vai funcionar. Funcionou perfeitamente sem nada ser dito. Existe uma variação que acontece no processo, mas ela está dentro dos limites. E essas variações elas oscilam, não tem uma forma de identificar. Então, nesse caso, o processo está sob controle. Né? Ele está dentro do controle com aquelas variações possíveis ali dentro, que pode ser trabalhada, deve ser trabalhada, mas é possível. Agora, o outro caso é quando você observa, né, que aquele mesmo processo que foi preparado, com aquela estrutura, e ele apresenta uma determinada falha. E quando você vai observar, ela tá quase que em linha, onde você identifica onde está o problema, que é isso que vai acontecer, quando você consegue identificar essas variações, é fácil identificar o problema, então ele está fora do controle, porque ele está fora dos padrões que foi estabelecido. É nesse sentido que nós utilizamos aqui. Depois você tem o diagrama de dispersão, né? O diagrama de dispersão, que é outro diagrama onde você faz a coleta dos dados e estabelece a relação entre duas variáveis, né? Entre duas variáveis, x e y, ou seja, entre duas situações. O que acontece com uma quando a outra se manifesta, né? Dentro dessa lógica que o diagrama de dispersão ele vai analisando. Então, nós precisamos, por exemplo, imaginar a produção X, ela acontece dentro de uma unidade de tempo. E ali nós vamos analisar para ver se essa produção ela está acontecendo dentro daquele padrão estabelecido. Aí faço aquela coleta de dados. Produção, unidade de tempo. Produção, unidade de tempo durante vários tempos. E aí nós vamos ver a dispersão existente entre as várias coletas, né, as várias amostras, e aí tomar as medidas que precisam ser tomadas. Então vamos ver aqui o diagrama de dispersão, que é o 7, né? O diagrama de dispersão é o método gráfico de análise que permite verificar se existe ou não relação entre as duas variáveis. A determinação da correlação pode ser útil para escolher fatores altamente correlacionados com as características de qualidade entre vários fatores de x e y. Ou seja, nós vamos trabalhar aqui com duas variáveis, né, e vamos ver se existe correlação entre elas. Né? A produção a produção e o tempo. Apurado durante aquele período que nós queremos analisar. Se ela mantém o mesmo padrão, se há correlação entre a produção e o tempo. Se há correlação entre a produção e a qualidade, utilizando-se uma determinada matéria-prima, por exemplo, ou uma determinada tecnologia. E assim por diante. Determinar o intervalo ótimo das variações que afetam as características de qualidade. Ou seja, determinar aqui qual a variação possível, né, que pode acontecer entre as variáveis e ali alcançar o que se pretende em matéria de qualidade. Comparar resultados de medições precisas e simples, testes distributivos e não distributivos, e assim escolher características e métodos substitutos para a condução de medições e experimentos. Tá? Então vamos ver como construir um diagrama de dispersão. Colete os dados, 30 a 50 pares de dados quantitativos, por exemplo, x e y. Tá? Vamos escolher 30 a 50 dos dois, do x e de y.
Traça os eixos X horizontal e Y vertical. Escolha unidades que expressem a amplitude dos valores a X e Y, ou seja, você escolheu a tarefa que você vai analisar, né? Escolheu a tarefa que você vai analisar. Então vamos estabelecer X e Y para cada uma delas e colocar e fazer a coleta dos dados. Plote no gráfico os pontos correspondentes aos pares de dados tabelados. Plote no gráfico os pontos correspondentes aos pares de dados tabelados, X e Y. E aí, vamos lá. Então, as possíveis representações gráficas se relacionam às equações, né? Temos o Y, A mais BX, menos A mais BX, A mais BX ao quadrado. São situações mais comuns, né, que nós encontramos. E a partir do momento que nós coletamos os dados, né, aí vamos montar os dois eixos, Y e X, ou X e Y, né, os Y, X e Y, e fala, os dados podem apresentar a seguinte dispersão e relação entre X e Y. Então, vamos lá e colhemos, e aí podemos encontrar várias situações. Essa aqui, por exemplo, onde ele está numa única linha, tá? Numa posição única, com essa dispersão, com esta, o que mais? Desta forma, nós podemos encontrar, e tá bom. Aqui tem algumas até repetidas. Então, quando nós coletamos os dados e colocamos, podemos encontrar várias situações. Aqui nós vamos observar, né, que nós temos uma linha, né, e temos variações. Aqui as variações estão quase coladas, essas nem tantas e essas nem tanto. Bom, feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar, né, o gráfico e a partir daí perceber se existe a distância entre uma variável e outra e que decisão precisa ser tomada, tá? Eu vou colocar aqui também no material físico que vai ficar para vocês do arquivo um vídeo ou um material onde os cálculos são feitos, os cálculos são mostrados para se construir. Aí nós vamos ver como se constrói do início ao fim, tá bom? E assim, esse vídeo nós vamos parar aqui no diagrama de dispersão, como já mostrei aqui. No próximo vídeo nós vamos continuar no 5.2, que são as outras ferramentas, tá bom? Dê uma olhada com bastante calma no material que vai ficar disponível para você em PDF. E também eu vou colocar ali um outro link, né, onde você pode consultar, que ele vai ajudar você no entendimento desse assunto, tá bom? Até lá, até o próximo vídeo.